Olá, tudo bem? Que Deus esteja abençoando você. Muito obrigado se você está assistindo esse vídeo durante o dia, um bom dia. Se está assistindo à tarde, boa tarde. E se está assistindo à noite, uma boa noite. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante na palavra de Deus e praticamente ignorado. Basicamente os cristãos não conhecem. Na verdade, a gente tem falado ao longo dos vídeos, quem tem acompanhado as minhas publicações, que o sentido que se interpreta a Bíblia hoje, baseado em traduções e muitas vezes ignorando o sentido original. Então isso dificulta muito a compreensão. E hoje nós vamos pegar mais outro exemplo. Esse exemplo, hoje nós vamos falar sobre a palavra koinonia. E vou pegar o texto clássico, que é termo e oração até em grande parte das igrejas de Deus espalhadas, não só no Brasil, mas fora. 2 Coríntios 13, 14 diz: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A palavra comunhão, uma palavra que aparece muito na Bíblia, ela é koinonia. Koinonia tem o sentido original no grego de comunhão, comunidade, fraternidade. Então, ela normalmente é traduzida como comunhão, comunidade, comunidade, comum, unidade. Todas elas estão dizendo a mesma coisa, fraternidade, todas elas. Quando foi traduzido esta palavra para o latim, na chamada Vulgata, né, de Jerônimo, ele traduziu a palavra, ela veio significar a palavra companheiro, que vem de companhia, parceiro, amigo, mais panis, pão. Então o sentido literal desta palavra, comunhão, é companheiro de pão. E isso já vem da raiz, porque quando os cristãos, hoje nós temos uma visão muito diferente, a gente vê muitos cristãos tendo a visão muito dele ficar na sua, sozinho, em casa, aquela coisa toda. A igreja primitiva não era assim. A igreja base, a igreja modelo do Senhor na terra é a igreja de Atos dos Apóstolos, é a igreja primitiva até o tempo de João, até a morte do apóstolo João. Até o ano da sua morte, ela é a igreja modelo. Com todos os problemas que tinha, ela é a igreja padrão. Então a gente tem que se basear nela para... até porque ela era o Novo Testamento sendo escrito, correto? Então, durante muito tempo, eles viviam, mas pregavam o Antigo Testamento. Depois, os apóstolos escrevendo as epístolas, né, Atos e Apocalipse foi o último, os evangelhos, então a vida da igreja foi sendo transcrita para as páginas do Novo Testamento. Então, por exemplo, quando os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus quem queria traí-lo, Jesus respondeu, João 13, 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, como era comum dos hebreus, e incorporou na vida da igreja cristã, que depois eu vou mostrar os textos do início da igreja, o comer pão junto, então companheiro de pão. Então, estar juntos para eles era muito interessante. Tanto que vocês podem ver isso, por exemplo, no Salmo 133, ainda que ali se refira aos filhos de Davi, mas ele tem uma simbologia muito importante, porque para esses povos a comunhão, a refeição, o estar junto era muito importante. Essa história de isolados, de estar isolado, de estar sozinho, isso é uma coisa moderna, muito do nosso tempo, dessa geração, basicamente. A geração da igreja primitiva, não. Então, quando Deus preparou a 10ª praga, a gente começa olhando o fato para a gente entender lá no Egito. Israel estava escravo. Deus ordenou que a congregação de Israel comesse o cordeiro da Páscoa em comunhão. Era para cada família matar um cordeiro, passar o sangue nas ombreiras e nas vergas das portas e comerem juntos o cordeiro. Se a família fosse pequena, devia então convidar uma outra família mais próxima, também pequena, para comerem juntos e não faltar para ninguém, né? Então a gente lê lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Então, tinha que ver essa família, tem alguém que come mais, que come menos. Então,
dosaram 2 famílias, esse cordeiro dá. E ali todo mundo comia, que não era para faltar e não era para sobrar. Então, quando deu meia-noite, o anjo destruidor, ele passou por cima das casas, né? Passar em hebraico. E quem estava comendo em comunhão, ele passou por cima da casa, pesar, que é a Páscoa, significa Páscoa. Então ele passa por cima. Essa era a direção de Deus para a congregação. E quem não estava comendo em comunhão morreu. A gente começa a ver por aí. Uma crença antiga diz que Belial, um dos principados, e eu falo sobre ele, tem várias mensagens minhas, acho que deve ter uns 4, 5 falando sobre principados. E nas 2 primeiras eu especifico bastante como a Bíblia cita os principados. Baal, Belial, Astarote, Moloque, né? Leviatã. Então é só vocês assistirem esses vídeos se têm interesse no assunto. Então, uma crença antiga diz que Belial pertencia à categoria dos anjos da vingança e os anjos destruidores a serviço de Deus. Depois ele vai seguir o Lúcifer, né? Segundo o Satanás, segundo a crença dos antigos hebreus, ele foi o primeiro a aderir e inclusive um daqueles que mais acabou ajudando a seduzir esse 1/3 que foi seguir o Lúcifer. Acredita-se que esse anjo destruidor era Belial. É uma crença, não temos nada na Bíblia, mas era uma crença antiga. Que agiu debaixo das ordens de Deus, da mesma forma com que Satanás agiu quando feriu a Jó e a sua família. Então, teria sido ele. Mas independentemente disso, o que importa aqui é mostrar a questão da comunhão. Na igreja, a direção de Deus era a mesma. Ser companheiros de pão, haver comunhão, koinonia, palavra grega que veio aí expressar isso. E nós lemos lá em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, koinonia, e no partir do pão e nas orações. Então, o partir do pão aqui era a ceia. As orações, a doutrina dos apóstolos, então o didaquei, era aquilo que eles, o fundamento da vida dos cristãos era a doutrina dos apóstolos, porque Jesus, ele não doutrinou, ele formou depois da revelação, né? Depois que ele completou a sua missão, quando ele assentou à direita do Pai, o Espírito Santo veio e ainda começou a usar os apóstolos para estabelecer, o que está escrito lá em Efésios 2,20, né? Os apóstolos e profetas. Então, eles trouxeram os fundamentos da doutrina de Cristo. E esse partir do pão era sim a ceia, como eu disse. E a comunhão, a koinonia, era o jantar. Eles comiam juntos, né? Eles jantavam juntos. Então eles tinham uma refeição que eles chamavam de agapei, ou ágape, como o pessoal fala hoje no grego aqui, né? Mas era agapei. E essa festa, então, depois eles celebravam a ceia. Então esse comunhão era o companheiros de pão. Então, estar junto com os irmãos. Isso para eles era muito importante, era fundamento. Depois no versículo 46 ele enfatiza: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, a igreja primitiva, ela tinha um estilo de vida totalmente diferente do que nós vemos hoje, né? A igreja hoje, ela é uma igreja individualista, a maior parte das pessoas são amantes de si mesmo, egoístas, e todo mundo vive cada um para si. A igreja primitiva, ela não era assim, ela partilhava, inclusive eles partilhavam financeiramente, se vocês veem no começo mostrando como que eles eram. Então, assim, de modo que não tinha ninguém que passava necessidade, porque todo mundo distribuía e ajudava. Então você não tinha essa história de irmão passar necessidade na congregação. Então a igreja de Jerusalém, ela começa como um padrão, como um modelo. Quanta dificuldade para os membros da família comerem juntos hoje? Hoje é muito difícil. Agora a maior dificuldade é a família cristã, uma congregação comer junto. Hoje é muito difícil você conseguir reunir uma congregação. Hoje até porque muitas vezes as coisas ficam complicadas. Mas esse era o dia a dia. Hoje eu estou dizendo assim, por exemplo, numa festa uma vez por ano, às vezes uma vez por ano você não consegue reunir toda a congregação. Por quê? Porque hoje o espírito individualista ele é maior, as pessoas preferem a sua solidão, estar na sua casa. Já a igreja primitiva fazia isso todos os dias, como nós vimos no texto, todos os dias. Isso aí era o comum. Então a igreja primitiva prezava muitos por esse companheiros de pão. O Espírito Santo, então, ele ordena comerem juntos, mas Belial faz de tudo para impedir os companheiros de pão. Aliás, os principados, os demônios, eles trabalham muito, além de perverter as coisas na vida do cristão, na vida das pessoas, da cidade, das nações, eles também têm como até aqueles que governam, que são
subordinados, né? Na verdade, são aqueles que trabalham junto com potestades. As potestades têm a especialidade de causar divisão, então eles gostam muito disso. Não é por menos que o apóstolo Paulo ele registra divisões na igreja de Corinto, e lá ele identifica a atuação de Belial. Aí nós vemos no Novo Testamento. Ele fala lá, 1 Coríntios 11, 18, 21 e 33. Porque antes de tudo, o texto famoso da ceia, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte eu creio, aqui nós já estamos na igreja de Corinto, a igreja cresceu, já vai evangelizando o mundo e chega lá na Grécia, né? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porquanto comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um que tem fome e o outro que embriaga-se. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Então o que acontecia? Os ricos chegavam na frente. Aqui em Corinto já estava a coisa, já estava perdendo a essência do companheiro de pão que começou em Jerusalém. Nós temos aqui já depois da conversão do apóstolo Paulo, quando já foi levantado apóstolo. E o que acontecia? Então eles imitavam esse exemplo. Celebravam antes o jantar e depois a ceia. No comer, tinha turma que bebia e fazia... Então, até porque os gregos, né, eles bebiam, e a libertação deles foi um processo. Por isso que existe aquela famosa epístola aos Efésios, né? Paulo falando aquele texto que os brasileiros, especialmente os brasileiros, gostam de deturpar, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, baseado nessa tradução, o pessoal bebe, não é para embriagar, mas beber um pouquinho pode. Mas a gente vai ter oportunidade de explicar esse texto para vocês com base no original e nos problemas da época, né? Aqui é outro tema. Então o que eu quero mostrar é isso. Depois, quando ele escreve a segunda carta para os Coríntios, ele diz: e que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o fiel? Então ele mostra a ação de Belial já atuando na vida da igreja, causando discórdias, né? Trabalhando e mostrando aqui no caso a união entre crente e descrente, entre ímpio, essas coisas todas, né? Assim a direção do Espírito Santo é para a igreja comer junto o pão, né? Como a gente normalmente gosta de fazer no final do ano, cada congregação tem o seu costume. Mas Belial fará de tudo para que você não esteja presente, seja como os egípcios fizeram. Então, o que a gente tem que ver aqui? Que a comunhão, a koinonia, ela fala de comunhão, companheiros de pão. Então, uma das coisas muito importantes é a gente ter comunhão com a nossa família, mas também ter comunhão com a família da fé. E isso é um fator muito importante, porque a visão da igreja dos nossos dias, ela está muito distorcida em relação àquilo que aconteceu no passado. E a gente precisa voltar à simplicidade, a gente precisa voltar a manter a essência da igreja apostólica. A verdadeira igreja apostólica não é aquela que diz que tem apóstolo, é aquela que vive da forma que Jesus ordenou aos apóstolos, os 12, os verdadeiros. Não é a turma de falso que tem aí milionário, não. Estou falando dos apóstolos de Jesus Cristo mesmo, não os apóstolos dos homens, o de Jesus Cristo. Em Atos 2,42 ele fala: e perseverava na doutrina dos apóstolos. Quais apóstolos? O dele, que eram os 12, e mais aqueles que Jesus chamou para completar o didaquém, né? Para pregar o querigma, o didaquém, que era a doutrina, né? E o querigma era a própria pregação do evangelho do reino de Deus. Então aí entra, além dos 12, entra Paulo, Barnabé, Silvano, e tantos outros apóstolos que fazem parte desse, vamos dizer assim, desse conjunto de homens especiais que o Senhor Jesus chamou para escrever o Novo Testamento. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas orações, a gente sabe que é um dos compromissos que o pastor, então, dos nossos dias, basicamente não tem tempo para oração, né? Especialmente oração em comunhão, que eu estou dizendo. Estou falando de oração em comunhão, não estou falando do pessoal. A oração de comunhão, né? Então, na época, as coisas não eram assim. Na época, as coisas não eram assim. Eles tinham esses 4 pilares fundamentais na vida dos cristãos. A igreja perdeu todos eles. Não vive na doutrina dos apóstolos, mas nessas doutrinas que misturaram o mundo e tantas coisas erradas. Não tem comunhão. O partir do pão, a ceia. Nem todo mundo está levando a ceia do Senhor. Aliás, até já inventaram que a ceia não precisa participar. E nas orações. As orações, pior ainda. Então, entenda isso, que a palavra comunhão
ou koinonia, ela fala de companheirismo, ela fala de comunhão, de companheiro de pão. Assim como também foi o exemplo da Páscoa. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para Deus, a comunhão dos seus filhos é muito importante. Então, você pode não gostar, acredito que muita gente vai deixar aqui não gostou, mas infelizmente a gente não pode mentir aqui. Eu tenho que contar para vocês o que está na Bíblia, o original. Eu não estudo a Bíblia com base em traduções, ainda que uso diversas. Eu não tenho restrição a nenhuma delas. Eu uso diversas traduções, porque para mim não faz diferença. Eu vou estar conferindo no original. Mas também a gente gosta do lado histórico, da gente pegar e explicar para todos o que significa isto. Então, veja bem, se você quer viver uma vida de um cristão verdadeiro, como viveram os primeiros cristãos, você vai ter que repensar a maneira com que você está fazendo. A doutrina dos apóstolos, os ensinamentos básicos que nós temos ensinado, a comunhão, os companheiros de pão, a ceia e as orações com sua congregação. Tá bom? Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que compartilhe, deixe o seu like e estaremos falando sobre outros temas. E em breve nós vamos responder, que já tem várias perguntas sobre esse Efésios aí que eu citei. Nós vamos preparar, comecei a preparar, não dá tempo, a correria, mas a gente está pouco a pouco compartilhando com vocês. Deus abençoe, obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.